Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 32. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: Jacó envia mensageiro a Esaú. Versículo 1. E foi também Jacó o seu caminho. Encontraram-no os anjos de Deus. Referência do versículo 1, li de Salmo de número 91, verso 11. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todo os teus caminhos. O versículo 2 do capítulo 32 de Gênesis. E Jacó disse: quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Referência do versículo 1. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eu vou ler mais uma vez versículo 14 do capítulo 1 de Hebreus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O versículo 2. E Jacó diz: quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. Referência do versículo 2, de Josué, capítulo 5, versículo 14. Disse ele: não mais vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou e disse: ele que diz, meu Senhor, ao seu servo. Referência do versículo 2, li de Salmo de número 103, verso 21. Bendizei ao Senhor todos o seu exército, vós ministros seus, que executai o seu beneplácito. Referência do versículo 2, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 13. Contexto da palavra: os pastores de Belém, versículo 13. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo. O versículo 3 do capítulo 32 de Gênesis.
Contexto a palavra, Jacó envia mensageiro a Esaú, versículo 3. Enviou Jacó mensageiro diante da sua face, Esaú, seu irmão, a terra de Ser e território de Edom. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 14. Ora, passa o meu Senhor diante da face de seu servo, e eu irei com a guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado, que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chega meu Senhor em Ser. Senhor aqui é Esaú, irmão de Jacó. O versículo 4 do capítulo 32 de Gênesis. E ordenou ele, dizendo, assim direi ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Referência do versículo 4. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda devia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E é verdade, a pessoa que responde o outro com estupidez, a resposta é a ira. O versículo 5 do capítulo 32 de Gênesis. E tem boi, jumento, ovelhas e servos e servas. Enviei para anunciar o meu senhor Esaú, para que ache graça em teus olhos. Referência do versículo 5. Li de Gênesis, capítulo 30, versículo 43. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muito rebanho, servos, servas, camelos e jumentos. Versículo 6 do capítulo 32 de Gênesis. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, e com 400 varões com ele. Referência do versículo 6. Li de Gênesis, capítulo 33, versículo 1. Contexto a palavra, encontro de Esaú e Jacó. Versículo 1. Levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, com 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. O versículo 7 do capítulo 32 de Gênesis. Então Jacó temeu muito, angustiou-se e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, e 2 bandos. Referência do versículo 7, li de Gênesis, capítulo 35, versículo 3. Contexto da palavra, Deus manda Jacó a Betel e levantar um altar. Versículo 3. E levantou-nos, subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. O versículo 8 do capítulo 32 de Gênesis. Porque dizia, se Esaú vier ao bando e ferir, e outro bando escapará. Versículo 9. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque,
O Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem. Referência do versículo 9, li de Gênesis capítulo 28, versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti a tua semente. Referência do versículo 9. Ler de Salmo de número 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O versículo 10 do capítulo 32 de Gênesis. Menor sou eu que todos os beneficência e que todas fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 27. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade, de meu senhor. Enquanto a mim o Senhor me guiou no caminho, na casa do meu irmão, de meu senhor. O versículo 11 do capítulo 32 de Gênesis. Livra-me e peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o teu temo que porventura não venha a mim e fira a mãe com os filhos. Referência do versículo 11, livro de Salmo de número 59, verso 1 e verso 2. Contexto da palavra: Davi suplica a Deus que o livra e protesta a sua inocência. Verso 1. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Versículo 2. Livra-me dos que praticam a iniquidade. Salva-me dos homens sanguinários. Referência do versículo 11, livro de Oséias, capítulo 10, versículo 14. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Sheber no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. O versículo 13 do capítulo 32 de Gênesis. E passou ali aquela noite, e tomou do que ele veio a sua mão, em presente para seu irmão Esaú.
Referência do versículo 13, li de Gênesis, capítulo 43, versículo 11. Então disse ele Israel, seu pai, pois que assim é fazer isso, tomai do mais precioso dessa terra em vosso vaso, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiaria e mira, e terebinto e amêndoas. O versículo 14 do capítulo 32 de Gênesis. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros. Versículo 15. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Versículo 16. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse ao seu servo, passai adiante da minha face, e ponde espaço entre o rebanho e o rebanho. Versículo 17. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem eis, para onde vai, de quem são esses diante da tua face? O versículo 18. Então dirá, são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Versículo 19. E ordenou também ao segundo, ao terceiro e todos que vinham atrás do rebanho, dizendo, conforme está a mesma palavra, falarei a Esaú quando o acharde. Versículo 20. E direi também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu aplacarei com os presentes que vai diante de mim, depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Referência do versículo 20, livro de Provérbios, de capítulo 21, versículo 14. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. É verdade mesmo, a pessoa que dá presente a outra pessoa em segredo só traz ira. O versículo 21 do capítulo 32 de Gênesis. Assim passou o presente diante da sua face, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. Versículo 22, contexto da palavra, Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Versículo 22, levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Referência do versículo 22, livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 16. Mas os Rubenitas e Gaditas, desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, e o meio do ribeiro, o termo, até o ribeiro de Jaboque,
o termo dos filhos de Amon. O versículo 23 do capítulo 32 de Gênesis. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Versículo 24. E Jacó parou e ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Referência do versículo 24, livro de Oséias, capítulo 12, versículo 3, versículo 4. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força, como príncipe, se houve com Deus. Versículo 4. E como príncipe lutou com o anjo, e prevaleceu, e chorou, e ele suplicou em Betel, e achou ali e falou conosco. Aqui está falando sobre Jacó, que lutou com o anjo. O versículo 25, referência do versículo 24. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. O versículo 25 do capítulo 32 de Gênesis. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, e lutando com ele. Referência do versículo 32. Referência do versículo 25. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É verdade mesmo. O versículo 26 do capítulo 32 de Gênesis. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não abençoares. Referência do versículo 26, livro de Oséias, capítulo 12, versículo 4. Como o príncipe lutou com o anjo, e prevaleceu e chorou, e suplicou em Betel, e achou ali e falou conosco. Referência do versículo 26, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 28. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. O versículo 27 do capítulo 32 de Gênesis. E disse ele: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Versículo 28. Então disse:
não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. Referência do versículo 29. Livro de Juízo, capítulo 13, versículo 18. E o anjo do Senhor, ele disse: por que pergunta assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? O versículo 30 do capítulo 32 de Gênesis. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tem visto a Deus face a face, e minha alma foi salva. Referência do versículo 30, livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei e eu também para aquele que me vê. Aqui é H, que está falando que viu a Deus face a face. O versículo 31 do capítulo 32 de Gênesis. E saiu ele o sol quando passou a Penuel e manquejava da sua coxa. Versículo 32, para terminar. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje. Por quê? Porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Vou ler mais uma vez o versículo 32. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até que o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 32, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, contexto da palavra e toda a referência. Eu não posso tomar muito tempo, que as horas estão passando já. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.